Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagina passar, todos os dias em frente a uma obra pública abandonada, sabe? O mato crescendo sobre o concreto de um posto de saúde que nunca abriu. Uhum. Ou uma ponte pela metade, né? Exato, uma ponte onde o asfalto já começou a ceder antes mesmo de inaugurar. E a sensação de déjà vu é quase inevitável. Fica sempre aquela dúvida na cabeça: com que frequência a administração pública comete, exatamente os mesmos erros ano após ano? Pois é, e é o tipo de pergunta que gera muita frustração na sociedade. Nossa, muita. Mas raramente a gente para quantificar isso de forma fria, né? Então, a missão da nossa análise profunda de hoje é justamente investigar uma tentativa legislativa de quebrar esse ciclo vicioso. O alvo da nossa atenção é o projeto de lei número 1495 do ano de 2026. Que é de autoria do deputado federal Rubens Pereira Júnior, certo? Isso, exatamente. E o foco de toda essa documentação que a gente tem na mesa hoje é a criação de um marco chamado LAICIP, que seria a Lei de Aprendizado, Integridade e Comunicação das Políticas Públicas. E antes da gente entrar nos mecanismos dessa lei, é muito fundamental estabelecermos a lente pela qual vamos olhar para isso tudo hoje. Sim, com certeza. Porque, para quem está ouvindo, o nosso objetivo aqui não é levantar bandeiras políticas de forma alguma. Não estamos aqui para defender a aprovação desse projeto, tampouco para criticar a existência dele. Claro, a gente não toma partido. Exato. A nossa análise é estritamente técnica e mecânica. Temos em mãos o texto original da proposta e a justificação oficial. Então a ideia é meio que dissecar as engrenagens dessa legislação para entender como, na prática, ela pretende alterar o funcionamento interno do Estado brasileiro. Certo, vamos desempacotar isso então. A promessa do documento é bastante ambiciosa. Basicamente, o texto argumenta que o poder público precisa sair dessa era do apagão de comunicação, sabe? E parar de repetir falhas estruturais primárias em projetos que movimentam bilhões. Bilhões de reais de dinheiro público. Bilhões! Mas para entender a solução que eles desenharam, a gente precisa olhar primeiro para o diagnóstico do problema. À primeira vista, pode parecer redundante, né? O Brasil já tem tribunais de contas, controladorias, auditorias internas e externas. A máquina de fiscalização é gigantesca. Gigantesca. Então, por que a roda continua girando em falso? Então, a justificação do projeto aborda exatamente esse aparente paradoxo. O texto aponta para uma lacuna estrutural na governança. O que é fascinante aqui é que a nossa administração pública é altamente eficiente em auditar o passado. Achar quem errou? Exato. Encontrar o erro e punir o CPF responsável lá na ponta da linha. Só que ela falha de forma sistêmica no aprendizado institucional. Ou seja, o Estado pune, mas a instituição não aprende como evitar que aquele mesmo erro aconteça no projeto vizinho. E o documento não se apoia só em teoria, tá? Ele traz dados bem concretos. E, nossa, os números citados na justificativa dão a dimensão real do problema. Eu fiquei chocada. O texto menciona um relatório do Tribunal de Contas da União de 2024. Sim, o relatório do TCU. Esse levantamento documentou que, pasmem, 31% das constatações de auditoria em programas públicos envolviam irregularidades que já tinham sido apontadas em ciclos anteriores. É um número assustador, né? Muito! Quase um terço de todo o desperdício ou erro técnico não é novidade nenhuma. São repetições idênticas de falhas mapeadas no passado. A máquina não está errando de um jeito novo. Ela está literalmente tropeçando na mesma pedra. E o conceito central que embasa essa análise é o que eles chamam de padrão de não aprendizagem organizacional. Para contextualizar o tamanho da mudança que essa proposta tenta implementar, é útil a gente olhar um pouquinho para a evolução histórica. Ah, claro, lá nos anos 2000? Exatamente. No ano 2000, o Brasil implementou a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. Foi um divisor de águas, focado inteiramente em conter os riscos fiscais. Que é não gastar mais do que arrecada, certo? Isso. O objetivo era impedir o descontrole do endividamento, garantindo que o governo não quebrasse. O projeto de lei atual reconhece demais o valor da responsabilidade fiscal,
Mas ele argumenta que fechar a conta no azul não garante que o serviço chegue de fato na população. É aí que a proposta introduz esse novo conceito de riscos programáticos. E essa é uma distinção muito crucial para quem acompanha a nossa análise. Risco fiscal é a ameaça de o Estado quebrar. Risco programático é ter o dinheiro, gastar dentro da regra, não ter nenhum desvio aparente, tipo corrupção, mas o programa social simplesmente não funcionar. Exato, a entrega não acontece. Sim. A escola é construída, mas o modelo de ensino não se sustenta. Ou o aplicativo do governo é lançado, mas a população tenta acessar e trava, não consegue. Pois é. O projeto argumenta que existe uma miopia na gestão de hoje. Foca-se tanto em não deixar o dinheiro sumir, que se esquece de garantir que aquele dinheiro cumpra o propósito original. O risco programático é basicamente a probabilidade de uma política pública fracassar nos seus objetivos. O texto defende a necessidade de uma segunda camada de prevenção, uma camada que vá muito além da planilha contábil. A ideia é forçar o Estado a criar mecanismos internos para aprender com as próprias falhas de execução. Antes que elas paralisem um serviço essencial, né? Exatamente. Sabe o que isso me lembra? Uma analogia clássica de infraestrutura. É como ter um encanamento com um vazamento crônico na sua casa. Todo ano a pressão sobe e a água vaza. Em vez de estudar a planta da casa, entender a pressão da água, trocar a tubulação e resolver de vez... A solução é passar uma fita adesiva no cano. Exato. Passar a bendita fita adesiva todo ano. Aí o órgão de controle chega, multa quem aplicou a fita do jeito errado e vai embora. No ano seguinte, a pressão sobe de novo, a fita rompe e a casa inunda. É um ciclo infinito de detecção de falhas sem correção na raiz. O Estado gasta um volume massivo de recursos públicos para encontrar a fita adesiva rompida, mas essa descoberta nunca vira uma revisão da planta da casa. E é justamente essa transição da detecção para a correção preventiva que essa legislação quer propor. Certo. E qual é a ferramenta prática para forçar isso? Porque o problema crônico é claro, mas mudar a cultura de milhares de órgãos públicos não se faz só com um texto bonito. A lei precisa de um mecanismo, né? Uma imposição. Com certeza. E o núcleo operacional da proposta gira em torno de uma sigla que é o PIA, o Plano de Integridade e Aprendizado. PIA, certo. O texto desenha esse PIA como um documento técnico obrigatório. E não é um mero formulário burocrático de assinar um X, sabe? É uma matriz que exige dos gestores uma avaliação prévia dos riscos programáticos. Antes de começar a gastar. Isso, antes do dinheiro fluir. O gestor precisa estabelecer controles preventivos, definir indicadores de resultado e, muito importante, estipular níveis de tolerância para falhas, além de criar um plano de capacitação para a equipe que vai de fato executar aquela política pública. Olha, sendo bem sincero, isso me levanta um alerta imediato de inviabilidade prática. Porque, exigir matrizes de risco, planos de capacitação complexos para absolutamente qualquer despesa pública, isso paralisaria o Estado. Fazer um PIA para comprar papel ofício ou trocar lâmpada de uma secretaria? Não. Seria insustentável. E o texto é bastante cuidadoso para evitar esse engessamento. A proposta estabelece um filtro quantitativo claro, que é baseado no conceito de gasto relevante. Ah, então não é para tudo? Não, a obrigatoriedade desse PIA só é ativada para programas que recebam transferências federais, que movimentem mais de 10 milhões de reais por ano ou, e aqui é o pulo do gato, que representem mais de 1% do orçamento anual do ente público responsável. Entendi. Então direciona a energia só para as políticas maiores. Exato, foca no peso financeiro e social real, deixando o custeio básico da máquina de fora. Certo, o filtro de 1% ajuda. Mas vamos colocar isso no mundo real, porque é aí que as leis sempre travam. Digamos que um município bem pequeno lá no interior consiga um repasse federal para construir uma clínica. Esse valor fatalmente vai passar de 1% do orçamento apertado deles. Com certeza. E a prefeitura mal tem equipe contábil para fechar a folha de pagamento, quem dirá engenheiro de dados para formular um PI cheio de indicadores. Se a prefeitura não conseguir entregar essa papelada toda, a lei corta a verba da clínica. E é a primeira coisa que a gente pensa, né? Sim, porque na prática, a punição por falta de capacidade burocrática vai cair nas costas da população que precisa daquele atendimento de saúde. Esse é provavelmente o ponto de maior tensão de todo o projeto. Mas a solução técnica que o texto apresenta para esse dilema é muito engenhosa. A proposta impõe o que ela chama de vinculação condicionada, ou seja, o repasse da verba está atrelado à elaboração do PI.
Mas, e tem um mais muito importante aí, a lei estabelece um teto de retenção extremamente rígido. Que seria de quanto? A penalidade financeira máxima por não cumprir as regras do PI é limitada a 5% do valor da transferência. Espera, 5%? Mas isso parece quase contraintuitivo. Se a penalidade é tão baixa, não seria só um pedágio pequeno suficiente para o prefeito relapso simplesmente aceitar perder essa fatia e ignorar o planejamento de vez? Sim, se você olhar isoladamente, parecia um pedágio. Mas é fundamental analisar isso junto com o pilar de capacitação que a lei traz. O objetivo desse limite de 5% é garantir que o programa não morra e que o município não quebre. A lei veda expressamente qualquer suspensão integral de recursos que prejudique serviço essencial. Ah, então o posto de saúde vai ser construído de qualquer jeito? Vai. Mas o verdadeiro divisor de águas é o mecanismo de suporte institucional. A legislação obriga o governo federal a esgotar a oferta de assistência técnica antes de aplicar até mesmo essa retenção de 5%. Nossa, inverte a lógica totalmente. Totalmente. Em vez de simplesmente penalizar o município porque ele não tem equipe técnica, o texto aciona órgãos como a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e a Controladoria Geral da União, a CGU, para ajudar. Então a responsabilidade de fazer o planejamento acontecer é compartilhada? Precisamente. A justificativa cita estudos mostrando que municípios menores têm altas taxas de erro primário por puro déficit de capacidade técnica. Não é má fé, é falta de braço. Então o foco muda de punir a incompetência tarde demais para construir capacidade institucional cedo. O governo federal é legalmente forçado a sentar e ajudar aquele município a desenhar o plano de risco. Que incrível! É uma transição de auditor punitivo para tipo um mentor técnico. Exato. Mas, olha só, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Mesmo com o melhor planejamento do mundo, desenhado com a CGU, a realidade em campo é um caos. Planejamentos falham, empreiteira quebra, crises sempre acontecem. Sempre. E para deixar claro, um incidente programático não é necessariamente um escândalo de desvio de verba, né? Pode ser o aplicativo de seguro-desemprego que travou no primeiro dia, ou a obra que parou porque o solo afundou. Como esse texto lida com o momento do colapso, especialmente na velocidade da internet hoje? Pois é, a gestão de crise é tratada como um componente inseparável do projeto. A proposta exige que o PIA tenha protocolos oficiais de comunicação, com diretrizes hiperespecíficas para redes sociais. Aleluia! O diagnóstico que motiva isso é a identificação de um vácuo crônico de informação. Hoje, os órgãos públicos demoram, em média, de 7 a 14 dias entre descobrir o problema internamente e emitir um comunicado oficial. Um silêncio de 14 dias na internet de hoje é catastrófico. É o fim do mundo. É muito tempo para criar teoria da conspiração, vídeo distorcido no WhatsApp. Quando o governo finalmente lança um PDF chato 2 semanas depois, a batalha pela verdade já acabou. Eles já perderam. Exatamente. E para neutralizar esse vácuo, a legislação cria a regra das 48 horas. 48 horas? Sim, todo programa público sujeito a essa lei precisa estar preparado para emitir um comunicado oficial inicial num prazo máximo de 48 horas depois que o incidente relevante for identificado. E detalhe, esse comunicado não precisa ter todas as respostas do universo. Ah, é só para não ficar quieto. Isso. Ele deve conter a natureza preliminar do problema e as medidas imediatas de contenção que foram adotadas. Cara, isso funciona de um jeito muito parecido com a técnica de combater incêndio florestal. Sabe quando o incêndio foge do controle? Os bombeiros não ficam correndo atrás do fogo principal. Eles fazem um acero, né? Exato, o acero. Eles vão lá na frente e queimam uma faixa de mato de propósito. Quando o grande incêndio chega, não tem mais combustível e para. Essa regra de 48 horas é tipo um acero de informação. O governo assume o controle da narrativa, jogando os fatos iniciais na rede rapidamente. Isso mata o vácuo de desinformação na hora. A dinâmica é cirúrgica. É bem por aí mesmo. E a proposta ainda vai além desse controle de danos. O texto determina que esses planos de comunicação integrem serviços de checagem de fatos, o fact-checking, criando canais para a população perguntar direto. A transparência em tempo real vira ferramenta para mitigar crise. Nossa, muito inteligente. Mas não acaba no comunicado de 48 horas. A parte de aprender com o erro vem depois,
com o relatório pós-incidente. O gestor tem 60 dias para publicar uma análise completa do que deu errado. E o que entra nesse relatório de 60 dias? Porque, convenhamos, é muito fácil fazer um documento genérico só para lavar as mãos, tipo, imprevistos aconteceram. É o famoso encher linguiça, mas a lei exige uma anatomia completa da falha. O relatório precisa ter uma cronologia detalhada, a identificação clara das fragilidades que deixaram o erro acontecer e, principalmente, um plano de ação corretiva. Que seria para arrumar o cano de vez, voltando para minha analogia. Isso. Esse plano deve atualizar os indicadores de risco originais do PIA para garantir que o programa se adapte. E tudo isso com caráter público obrigatório. E isso nos leva a um gargalo prático considerável. Pensa bem, a gente está falando de milhares de prefeituras e governos estaduais gerando relatórios de 60 dias, matrizes de risco e nota de crise. Se essa montanha de papel virar só um bando de PDF escaneado e escondido num link quebrado da prefeitura, a lei morre na praia. Ah, sem dúvida. Como a proposta garante que a academia, a imprensa ou qualquer cidadão consiga ler e usar essa avalanche de dados? A solução tecnológica que eles apresentam é a criação do Portal Nacional de Transparência Programática. E a linguagem do texto é bem específica justamente para evitar o cenário do PDF inútil. O projeto exige a adoção de dados abertos e interoperáveis. Opa, aí sim. E a plataforma tem que ter painéis de controle, aqueles dashboards, e formatos que máquinas consigam ler. Eles exigem explicitamente coisas como CSV, JSON e XML. E, além disso, tem a criação de uma API pública documentada. É muito importante a gente traduzir o que isso significa. Porque hoje, transparência, muitas vezes, é uma imagem colada no site do governo. Aí o analista tem que digitar tudo na mão. Terrível. Uma API e dados em JSON significam que sistemas automatizados conseguem conversar entre si. Então, em vez de um jornalista passar meses com uma lupa cruzando planilha, um script de programação extrai a base do Brasil inteiro em, 3 segundos. É a diferença entre transparência de enfeite e transparência aplicável. Tudo isso numa API traz um desafio jurídico e ético gigante que o texto também aborda, que é a privacidade. Verdade, porque se estamos falando de assistência social e saúde, os dados são super sensíveis. Como o texto isola o desempenho do programa dos dados pessoais das pessoas atendidas? As regras desse portal nacional são totalmente subordinadas à LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. O projeto proíbe qualquer exposição indevida e exige a anonimização rigorosa. O foco é expor o orçamento e a eficiência, mas a identidade do cidadão beneficiado é completamente apagada das bases públicas. Perfeito. Bom, com a tecnologia resolvida, resta a questão do poder, porque alguém tem que coordenar isso. Se a lei deixar o poder de ditar o que é um PIA só nas mãos do Ministério da Economia ou do TCU, isso vira mais uma caça às bruxas fiscal rapidinho. Alguém da base, quem sofre no dia a dia da política pública, vai ter voz para definir essas métricas? Eles pensaram nisso. E a preocupação com esse equilíbrio está na criação do Conselho Nacional de Aprendizado e Integridade. A proposta não dá esse poder para um ministério só. Ela cria um colegiado bem amplo. Ah, legal. Quem faz parte? Claro, tem os clássicos, TCU, CGU, Economia. Mas o colegiado expande as cadeiras. Estados e municípios têm representação garantida na mesa. Então o prefeito tem voz? Tem. E a lei exige participação ativa da sociedade civil e cadeiras para a comunidade acadêmica. Então você vai ter auditor do TCU e ativista de transparência sentando juntos para definir qual é o nível de risco aceitável para um programa. Sensacional! Mas implementar tudo isso, portal de API, treinamento, conselho, é um desafio de uma magnitude absurda. O texto prevê um tempo realista para a máquina se adaptar? Prevê, sim. As disposições transitórias dão 180 dias para o governo federal se adaptar. 6 meses? Isso. E para estados e municípios, o prazo sobe para 360 dias, um ano inteiro. A exigência vai ser aplicada de forma gradual, começando por projetos piloto nos programas mais caros, para testar antes de obrigar todo mundo. Bom, analisando todo esse cenário, a gente percebe uma intenção bem clara de mudar o paradigma, né? O PL 1495 tenta sair da gestão reativa, aquela que gasta energia caçando culpado depois que a ponte já caiu, e construir uma cultura preventiva.
A lei quer forçar o governo a planejar antes de gastar, obriga a capacitar quem precisa e quebra o silêncio nocivo das crises. Exato. É basicamente tentar criar um sistema imunológico institucional que aprende o tempo todo. Na teoria, o modelo é absolutamente sólido. Mas tem um obstáculo oculto aí que é fascinante para a gente pensar. Se essa lei for aprovada e funcionar plenamente, nós vamos ter APIs e painéis mostrando ao vivo todas as falhas e incidentes de milhares de políticas públicas ao mesmo tempo. A realidade sem o filtro bonitinho dos relatórios. Isso. A transparência imediata vai mostrar o governo na fase mais vulnerável. E o paradoxo é que, no curto prazo, essa transparência extrema vai fazer o governo parecer muito mais ineficiente aos olhos da opinião pública. A percepção do erro vai disparar porque nada mais vai ficar escondido na gaveta. Vão ver todos os defeitos de uma vez só. Sim, enquanto as melhorias vão levar anos. Então a reflexão que eu deixo para quem nos ouve é a seguinte: nós, como sociedade, estamos preparados para ver a verdadeira cozinha da administração aberta? Aceitaremos ver a bagunça, os ingredientes caindo e os pratos quebrados na bancada, pelo bem do aprendizado futuro? Ou o escrutínio das redes sociais vai paralisar o sistema e punir o Estado logo quando ele finalmente admite que erra e quer aprender? É uma reflexão poderosa para encerrar. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa investigação de hoje e até o nosso próximo mergulho. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @RubensPereiraJúnior com JR no final para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!